Dois automóveis A e B encontram-se estacionados paralelamente ao marco zero de uma estrada. Em um dado instante, o automóvel A parte, movimentando-se com velocidade escalar constante de 80 km por hora. Depois de certo intervalo de tempo, ΔT, o automóvel B parte, no encalço de A, com velocidade escalar constante de 100 km por hora. Após 2 horas de viagem, o motorista de A verifica que B se encontra 10 km atrás e conclui que o intervalo de tempo ΔT em que o motorista B ainda permaneceu estacionado em horas é, e temos então as opções. Então, de novo, um problema que tem muita informação, e tendo muita informação, qual é sempre a recomendação? Faz um esquema, o esquema sempre vai te ajudar. Como é que seria o esquema aqui? Existe um marco zero da estrada que eu vou chamar de quilômetro zero. Os dois deveriam ter saído daqui, né? Os dois saíram daqui. Só que o automóvel A parte com velocidade de 80 km por hora e após 2 horas de viagem. Então, eu vou fazer toda a minha análise para após 2 horas de viagem, tá? Então, após 2 horas, onde é que eles estarão? Então, se os dois não estão na pista ainda, não me interessa. Mas após 2 horas, me interessa. Após 2 horas, se esse cara está se deslocando com velocidade de 80 km por hora, após 2 horas, 80 mais 80. Então, ele estará na posição quilômetro 160. Beleza? Então, quilômetro 160 vai estar aqui um dos automóveis se deslocando a 80 km por hora. Sendo assim, em 2 horas, ele andou 160 km. Então, 80 km por hora é a velocidade de A. Vou botar aqui, VA igual a 80 km por hora. O outro automóvel que vem atrás, após 2 horas de viagem, está 10 km atrás de A. Fora de escala, então vou desenhar de vermelho aqui, esse cara está 10 km atrás de A. Então, 10 km atrás, estaria aqui assim, e a velocidade de B é uma velocidade igual a 100 km por hora. Então, VB é igual a 100 km por hora. Beleza? E a posição dele é a posição quilômetro 150. Por que quilômetro 150, Paulo? Porque ele disse que está 10 km atrás. Se eu concluo que A está na posição quilômetro 160, é porque B está na posição quilômetro 150, que equivale aos 10 km atrás. Ok? Com isso, ele quer saber o seguinte. Depois de saber disso, né, que o cara ficou 10 km atrás, ele quer saber quanto tempo B permaneceu estacionado. Ora, observe que B está mais rápido do que A. Se eles saíssem juntos, B estaria na frente. Então, ele ficou parado por um certo tempo. Quanto tempo ele ficou parado? Observe que você não precisa fazer conta alguma mais. Com esse esquema daí, você já consegue perceber o que aconteceu. 2 horas, esse cara chegou aqui. Beleza, 2 horas, vou marcar aqui de vermelho. 2 horas, esse cara chegou aqui. Já esse cara que está a 100 km por hora, se ele estivesse se movimentando desde o início, ele estaria na posição quilômetro 200. Mas ele está na posição quilômetro 150. Então, você consegue perceber que se ele anda 100 km por hora, ele andou 150 km em 1 hora e meia. Ele consegue fazer esse percurso aqui em 1 hora e meia. De cabeça, você conclui isso. Então, esse cara gasta 2 horas para chegar aqui, e esse cara só precisa de um tempo, vou chamar de tempo de A e tempo de B, para diferenciar um do outro, tá? O tempo que A precisa para chegar aqui é de 2 horas, mas o tempo que B precisa, se ele fosse sem parar, né, imediato, ele só precisaria de um tempo igual a 1 hora e meia. Ele chegaria aqui. Qual é a minha conclusão? Ele ficou meia hora parado. E se ele ficou meia hora parado, a resposta é a letra B de bola. Então, um esquema sempre vai ajudar você a ver o problema mais claramente. Muitas vezes, como é este o caso, você consegue resolver o problema sequer sem montar a equação, somente sabendo as distâncias, os tempos, monta lá no desenho, resolve. Eu costumo dizer que cinemática, você descreve os movimentos,
através de esquemas, através de tabelas, de gráficos, de equações. Se no esquema você já consegue resolver, não tem conta para fazer, tá? Não tem conta. Seu esqueminha lá resolveu o problema. Ah, mas eu quero montar as equações. Tá, beleza. Como é que seria montar as equações? Se os movimentos deles são com velocidade constante, então é um movimento uniforme. Se é um movimento uniforme, nós sabemos que no movimento uniforme, né, a posição é igual à posição inicial mais a velocidade multiplicado pelo tempo. Então, eu posso calcular qual vai ser a posição de A, né, que vai ser a velocidade de A multiplicado pelo tempo que A leva para percorrer. Eu posso calcular a posição de B, dizendo que vai ser a velocidade de B multiplicado por quanto tempo o B leva para percorrer. Nesse caso, não haverá um encontro. Não haverá um encontro, né? E eu não vou tentar resolver aqui por velocidade relativa, porque não sairia. Talvez fosse mais complicado. Na verdade, eu nem tentei. Pode ser porque eu não consegui visualizar que fosse mais fácil fazer por relativa nesse caso. Não vai haver encontro, um vai ficar atrás do outro somente. Então, eu escrevi assim, posição de A é a velocidade de A vezes o tempo, posição de B, velocidade de B vezes o tempo. O que é que eu sei? Eu sei que após 2 horas, a posição de A menos a posição de B, após 2 horas, a posição de A menos a posição de B tem que ser igual a 10. Pronto, isso é a informação que é dado lá no problema, né? 10 quilômetros. E quem é a posição de A? A posição de A é VA vezes TA. Então, eu vou escrever VA vezes TA. Mas VA eu sei quanto é. VA é igual a 80. E o tempo de A é igual a 2. Então, isso aqui vai dar igual a 160 quilômetros. Essa é a posição de A. Então, 160 menos velocidade de B multiplicado pelo tempo de B tem que ser igual a 10. Mas a velocidade de B eu também sei quanto é. A velocidade de B é igual a 100. Então, eu vou substituir a velocidade de B e vou concluir que 160 menos 100, que multiplica o tempo de B, vai ter que ser igual a 10. Mudando de lado aqui, né, como vocês fazem, vai ficar 160 menos 10, dá 150. 150 é igual a 100, que multiplica o tempo de B. Conclusão, tempo de B é igual a 1,5 horas. Ou seja, o tempo que A gastou foi de 2 horas para chegar na posição 160, e o tempo que B gastou para ficar 10 quilômetros atrás de A foi 1h30. Então, a diferença de tempos, vamos chamar assim, diferença de tempos, é o que interessa. A diferença de tempos é o tempo que ele ficou parado. Tempos. A diferença de tempos é tempo de A menos tempo de B é igual ao tempo parado. O tempo de A, 2 horas. O tempo de B, 1h30. Isso vai dar meia hora, que é o tempo parado. Ora, eu, professor Paulo Vicente, numa prova, se um aluno responder isso com o desenho, 100% da nota. Se ele responder usando as equações, 100% da nota. Tem professor que é chato e não aceita que o aluno resolva de uma outra maneira. Ele só não pode dizer, eu resolvi na cabeça. Porque se ele resolveu na cabeça, ele só tem que escrever o que foi que ele pensou. Pode ser uma redação, tá? Pode ser uma redação dissertativa, pode ser num outro formato, mas ele tem que escrever o que ele pensou. Escreve passo a passo o que você pensou, que eu aceito a solução sem nenhum problema. Muito complicado para fazer algo simples. Não precisava, tá? Não precisa. Olhou para o problema, consegue resolver sem precisar montar as equações. É o que eu espero de você, ok? Tem que resolver rápido, porque no Enem você só tem 3 minutos para resolver cada questão.